sejam bem-vindos ao Nervos Entrevista. Eu sou a Nayara Renault e esta é a edição de número 28 do podcast do site Nervos, que traz conversas imperdíveis com as equipes dos últimos lançamentos da produção audiovisual nacional e que cabem no tempo da sua pausa no trabalho, nos estudos ou da sua viagem de ônibus, trem e metrô. Aliás, prometi que teria outro episódio logo na sequência e olha ele aqui, destacando mais uma estreia desta semana. Divaldo, Mensageiro da Paz, cinebiografia do líder espírita e comunitário baiano Divaldo Franco, que chegou aos cinemas nesta quinta, 12 de setembro. Nós conversamos com o diretor Clovis Mello e o elenco principal, os atores Bruno Garcia, Guilherme Lobo, Regiane Alves, Marcos Veras e Laila Garran. Mas antes de qualquer coisa, vamos ouvir um pouco do trailer do filme. Divaldo, chame a sua mãe. Mãe! Tem uma senhora aqui lhe chamando. E ela diz que é minha avó. Pare de brincadeira, menina bestalhado. Sua avó morreu na hora que eu nasci. Como é que ela pode estar aqui? Esse menino tem uma visão atrás da outra. Você já nasceu um médium. Agora precisa se tornar um verdadeiro espírita. Já entendi que ele não nasceu pra ser só meu. Esse menino nasceu pra ser de todo mundo. Como você é o mais novo aqui agora, você vai ficar com atendimento no balcão. Já chegou gente. Qual é o seu nome, por favor? Fátima Aparecida de Souza. Eu já vi de tudo nesse balcão. Agora, morto voltar pra pegar pensão é a primeira vez. Senhor, peço permissão pra atuar na recuperação desse homem. O senhor é médico, é? Não, dona Marieta. Só mando recados. Bastou esse menino mudar pra cá pra acabar com a minha paz. Posso ficar mais um tempo aqui, Chico, trabalhando com você? Nós somos como dois postes de luz. Precisamos ficar separados para levar luz a mais lugares. A casa tá cheia, você sabe. Eu vou adotar, como eu fiz com as outras. Está tudo interligado, Divaldo. Sem amor, não há solução. É muito fácil amar o bonzinho. Agora, mérito mesmo vai ter quem amar o ingrato. Temos uma dívida de 400 anos. Onde quer que tu vais? A humilhação, o sofrimento e o desrespeito vão esperar por ti. Eu peço a Deus todos os dias que me dê uma única oportunidade para tocar seu coração. Quem se dedica a enxugar a lágrima do outro não tem tempo para chorar. O filme Divaldo, Mensageiro da Paz conta a história de Divaldo Franco desde sua infância em Feira de Santana, na Bahia, passando por sua juventude e vida adulta, enquanto o médium precisava saber lidar com seu dom. O longa de Clovis Mello mostra a trajetória do líder religioso sendo acompanhado por sua guia espiritual, Joana de Ângeles, e por um espírito obsessor. O diretor comentou nesta entrevista ao Nervos sobre o início deste projeto, este embate moral do protagonista e do mundo atualmente, detalhes da produção e sua ideia para o próximo trabalho, como você escuta a seguir. O Divaldo parece, assim, à primeira vista, um ponto fora da sua filmografia, que é bem diversa, né? O Coração Vagabundo, com Caetano, o Ninguém Ama Ninguém, né? Uma antologia rodriguiana. Então, assim, como que surgiu o Divaldo, assim, convite? Você correu atrás? Como foi? Não, o Coração Vagabundo é do Fernando, que a Cine produziu, na realidade o projeto foi cair lá dentro da produtora, assim, a gente não quer dizer, eu imaginei que algum dia eu ia fazer um filme espírita porque eu sou espírita, mas não sou aquele espírita que vai todo dia, que tem uma religiosidade, digamos, não tem uma assiduidade na ida. Eu vou, quando eu tenho que ir para algum lugar, eu vou para a igreja, para um centro espírita, tomo um passe, vejo uma palestra, enfim. Essa é a minha religião, digamos assim. Mas, na realidade, o projeto foi parar lá dentro da produtora, porque ele já vinha sendo pensado pela Estação Luz, que é uma coprodutora do filme, que estava distribuindo um filme americano. E aí nos pediram a casa aqui em São Paulo, da produtora, que é uma casa enorme, para fazer uma cabine. A assessoria de imprensa deles nos pediu, nós cedemos a casa. E quando terminou a sessão, meu sócio Raul Dória me liga e falou: Clóvis, era um filme americano, mas era um filme espírita. Eu falei: que engraçado. Eu falei: é uma produtora de Fortaleza que trabalha muito com esse viés espiritualista e tal. E eu falei: pô, então pergunta se tem algum projeto. Ele falou: tem, o Divaldo Franco, né? Eles estão desenvolvendo o projeto da vida do Divaldo. Eu falei: caramba, que bacana, então vê se a gente pode fazer. Aí a gente entrou no filme nesse momento, mas ele já vinha sendo
trabalhado pela Estação Luz. Sim. E esse processo, então, de pesquisa, de contato com o Divaldo, como foi para a construção do roteiro? Na realidade, eu parti de uma biografia. O nosso primeiro encontro com o Divaldo, eu tinha uma visão, uma ideia do que eu gostaria de fazer num filme espírita. Eu não queria fazer um filme sobre ele. Eu queria fazer sobre o mensageiro. Eu queria fazer sobre a mensagem. Sim. E ele absolutamente concordou com essa ideia, porque ele falou: eu não quero nenhum tipo de protagonismo, eu não quero ser santificado, eu quero que a ideia, o conceito da espiritualidade, a mensagem dos espíritos siga. Essa é a minha... Eu quero ser só um instrumento, como eu fui a vida inteira, um médium, um instrumento dessa mensagem. Que o filme também seja um instrumento dessa mensagem. Sim. Sem protagonismo nenhum da minha parte. Ele foi muito reservado, muito tímido, muito generoso, assim. Só em alguns momentos eu fiz o roteiro com uma extrema liberdade, não teve nenhuma ingerência da parte dele. E ele só me pediu que tivesse uma coisa engraçada, que eu me preocupasse com os invisíveis, com as pessoas que ninguém dá atenção, me preocupasse com os suicidas, me preocupasse com as pessoas deprimidas, enfim. Que fosse um filme que tivesse esse viés. E aí foi aí que entra a psicologia transpessoal da Joana de Ângeles para dentro da história, para trazer esse viés mais psicológico que combina com essa humanidade de hoje, que está tomando remedinho para dormir e energético para acordar. Né? Conversar com a sua juventude. Você não vê velhos se matando, você vê jovens se matando. Não tem ninguém de 70 anos se suicidando. Você tem gente de 17 anos, de 15 anos, de 20 anos. Isso é muito preocupante, né? Por conta de depressão, por conta de distúrbios mentais, por conta de uma série de coisas e que não estão encontrando solução para a vida, né? Então esse filme aponta isso. Ele não vai resolver a questão de ninguém, nem pretende resolver a vida de ninguém, mas ele aponta caminhos que podem ajudar nesse processo. Sim. E nesse sentido, queria que você comentasse como vocês construíram, né, digamos, esse desenvolvimento da história, essa humanização, desse embate entre o bem e o mal representado nos personagens da Regiane e do Veras, que são esse embate moral, esse embate interno do protagonista, mas que também, digamos, reverbera para o público, né? Para ter essa reflexão. Uma das grandes preocupações hoje dos espíritas, de uma maneira geral, é com as obsessões, né? E a gente sofre, as pessoas acham que elas vão no centro espírita, ou vão na igreja, ou vão num culto evangélico, ou vão em alguns lugares, e os espíritos estão só lá dentro daquele lugar. Então eu vou lá me consultar, vou tomar um passe, vou falar com esse ou com aquele, e você só vai ter encontro, né, com os espíritos dentro daquele ambiente do templo, digamos assim. Na realidade, você tem encontro com os espíritos o tempo inteiro, e o filme mostra isso. E quem seleciona a chegada de um espírito bom ou de um espírito mau é a tua cabeça, são os teus pensamentos. Ninguém vai fazer isso por você. Nenhum espírito. Se você estiver pensando em alguma coisa que não presta, se você estiver pensando em fazer alguma coisa que não... enfim, que não esteja moralmente, eu não falo do ponto de vista moralista, mas que não esteja alinhada com um sentimento um pouco mais nobre, provavelmente você vai ter a companhia de espíritos que estão agindo da mesma maneira. Não existe limite entre a vida e a morte, não existe morte, existe vida após a vida. Então os espíritos desencarnam e eles continuam te influenciando, né? Os teus parentes, as pessoas que estão em torno de você. Se você lembra de um avô, de uma avó, de um pai, de uma mãe que eventualmente não está mais aqui entre nós, com certeza o espírito dela vai chegar perto de você. Então, o tempo inteiro você está sendo obsediado para o bem e para o mal, né? Então, e quem seleciona isso são os nossos pensamentos. Isso eu faço questão de deixar claro no filme, porque é isso que falta um pouco para as pessoas hoje em dia. Está todo mundo buscando o holístico, mas no Instagram. Não está buscando por dentro. É muito lindo acordar de manhã, mandar uma mensagem de bom dia, filmar um pombo, filmar um canário e postar, e quando na realidade você não está sentindo aquilo. É muito mais importante estar sentindo, né? Porque a espiritualidade olha a tua intenção. Entendeu? Então quando você posta uma mensagem linda, fofa e só por pura vaidade, só para dizer olha como eu sou bom, os teus amigos não vão perceber isso, mas a espiritualidade vai. Então eles vão agir de acordo com o que você está sentindo, com o que você está pensando. Então você vai estar sendo influenciado por pessoas que estão agindo como você, porque eles leem o teu pensamento e o teu coração, né? Então não tem como mentir para a espiritualidade. Então você vai ser aquilo que você pensa e o que você sente. Então nesse sentido até você tenta tanto abarcar esse didatismo, digamos, para explicar a doutrina espírita, mas também digamos,
aproximar o público que não é seguidor da doutrina, sim, né? Sim. Que para entender essa questão do, digamos, desse bem e o mal, independente da questão religiosa também, né? Porque assim, eu queria fazer também um filme que não desapontasse aquele espírita tradicional, sim, que é o grande público desse filme, é inegável. Sim, né? Então, o público-alvo. O público-alvo é o público espírita. Mas também eu queria apresentar esse viés que vem na obra psicográfica do Divaldo, que vem na obra da Joana de Anjos, que vem na psicologia transpessoal dela, que ela só começou a editar para ele quando ele tinha 65 anos de idade. Eu trouxe para dentro do filme para poder conversar com esse público. Tanto que a gente tem os depoimentos mais emocionados que eu recebi, não foram dos espíritas tradicionais. A gente já fez pré em Brasília, fez pré em Salvador e fez pré no Rio. Os maiores choros, né, mais emocionados e mais sentidos vieram de pessoas de 20 anos de idade, sim, de 25 anos de idade. Então, isso de pessoas que não têm religião, que nunca foram tocadas por nada, que não têm nenhuma, sim, crença. E esse é o maior elogio que esse filme pode estar tendo. Porque quando você tem uma opinião de alguém que é espírita, de que alguém vive dentro da doutrina espírita, você tem um depoimento comprometido pela causa, né? O cara já está dentro da causa. Sim. Então, quando ele fala daquilo, ele está falando dele conhecimento. mesmo. Conhecimento e falando um pouco do que ele é. Sim. Agora, quando você tem um depoimento de uma pessoa que nunca entrou num centro espírita, nunca se ligou a nenhuma religião e está vivendo nessa vida moderna de selfies e tudo mais, quando a pessoa tem essa mensagem e fala, cara, esse teu filme me tocou muito, e esse é um depoimento que tem muito valor, né? Porque esse é o que causa a transformação. O outro já está transformado. Sim. Né? Sim. E numa questão técnica, assim, em termos de produção, você já tinha trabalhado com produção de época no Ninguém Ama Ninguém, mas quais foram os desafios, assim, de locação? Eu vi que vocês gravaram também coisas em São Paulo, mas gravando em Salvador. Sim, porque a ideia era fazer tudo em Salvador, em Feira de Santana e em Salvador. Sim. Só que os prédios em Salvador e em Feira, na Bahia, de maneira geral, eles estão muito preservados, com exceção daqueles que são tombados. Sim. Os outros, que são simplesmente prédios antigos, eles estão preservados na parte de fora, na fachada, mas por dentro eles já foram muito modificados. Eles já têm, não é que estão quebrados ou não, estão conservados, mas assim, sofreram alterações já modernas, temporais, contemporâneas. Então aquilo acaba ficando com porcelanato, onde era um ladrilho trazido pelos portugueses, virou um porcelanato, virou uma lajota, as cores já não são mais aquelas, algumas coisas foram apagadas. Enfim, onde havia madeira, agora são coisas de ferro, de aço. Então, você tem a fachada ótima, mas por dentro não dá para filmar um filme de época. Então, a gente acabou indo para o interior, para algumas fazendas do interior de São Paulo que ainda tem essa preservação. Sim. E próximos trabalhos, assim, Cláudio, você pode adiantar alguma coisa? Na realidade, assim, a ideia agora, a minha coisa que está mais na minha cabeça nesse momento é fazer, apesar de várias séries que a gente tem desenvolvido e temas que estão dentro da produtora circulando, sim, do ponto de vista de longa-metragem, eu queria fazer um filme com viés espiritualista, mas menos espírita do que esse foi, né? Ele está lá, a base, né, que está aí, mas sim, assim, ele está muito mais adequado, fazer um filme bem atual, das pessoas que estão vivendo a tua vida, sim, que tem namorados que vão para Faria Lima, vão para a praia, vão para Maresia, vão para Ipanema, colocar essa mensagem dentro da vida prática das pessoas, para não ter distanciamento. Não, mas ele faz isso porque ele é um grande homem, ele é um ser iluminado. Sim. Não, você também é iluminado, você que tem que se iluminar, você que tem que dar chance desse farol acender dentro de você. Sim. Então, mostrar que a gente também pode fazer esse caminho, né? Sim. Timidamente, talvez ninguém vai alcançar a dimensão que ele teve, que o Chico tem, que Buda tem, mas são seres que vieram para aqui com uma missão muito maior. Mas a nossa missão, mesmo que seja pequenininha, mesmo que seja dentro do teu núcleo familiar, com a tua empregada doméstica, com o porteiro do prédio, você pode fazer muito. A gente pode fazer muito. Então, eu queria fazer um filme que entrasse na vida das pessoas, que fizessem com que elas se sentissem deuses também, né? Parte dessa história. Sim. Né? Instrumentos, né? Todos somos médiuns, né? Sim. Divaldo é
vivido por 3 atores ao longo do filme. Na sua infância, ele é interpretado por João Bravo. Na adolescência, juventude e início da vida adulta, quem o encarna é Guilherme Lobo. E já mais velho, fica a cargo de Bruno Garcia. Conversamos com o ator Bruno Garcia e o seu colega Marcos Veras, intérprete do espírito obsessor que acompanhou o médio por 40 anos. A dupla falou sobre o convite, por vezes mediúnico, para participar do longa e todos os cuidados do processo de construção de seus personagens que você confere agora. Queria saber como que rolou o convite para vocês participarem do filme, como foi, assim que chegou. Bom, a Marcela Altberg, que é uma produtora de elenco com a qual já trabalhei bastante em vários filmes. Em geral, o meu trabalho com Marcela tinha a ver com filmes de humor, mas não necessariamente. Só que nesse especificamente, ela teve uma visão assim da minha pessoa em relação ao Divaldo nessa fase mais madura. E o Clóvis é que conta bem essa história, porque ela chegou pro Clóvis e falou assim: Clóvis, isso nunca aconteceu na minha vida, eu tava pensando em que... E eu tive a sensação de ver o Bruno assim na minha frente e tal, e eu acho que é ele, tá muito forte isso. E o Clóvis achou isso muito interessante, muito curioso, e falou: então vamos lá, vamos ver onde vai dar isso. E a nossa primeira conversa já por telefone foi muito promissora, muito auspiciosa. A gente se deu muito bem, parecia que a gente já se conhecia há muito tempo. E é um assunto que sempre me interessou, mas ainda mais porque eu estou numa grande pesquisa junto com a minha esposa, Dominique Magalhães, que é um projeto dela sobre cultura celta, que a gente vem desenvolvendo já estamos no 2º ano de pesquisa, uma longa pesquisa, onde a gente tem viajado vários países da Europa em busca de conhecimento sobre essa cultura pré-europeia. E o espírito de Allan Kardec era de um druida. Sim. Então, foi quando o convite veio a mim, parecia realmente algo vindo do plano espiritual, porque coincidências não existem. Né? E foi isso. Então o Divaldo apareceu na minha vida de uma maneira muito interessante, encadeando com assuntos que eu já estava desenvolvendo. Sim. E para completar, no ano em que filmamos, que foi o ano passado, 2 meses depois eu fui convidado para interpretar Jesus Cristo num alto de Natal, no espetáculo de comemorar a Paixão de Cristo, a Semana Santa. Sim. Em Recife, que é minha terra, Pernambuco, no Marco Zero. Então tudo interligado. O meu convite também veio através da Marcela Altberg, que é uma super produtora de elenco, amiga também, já tinha feito outros trabalhos com ela, e ela me deu um panorama sobre o que era o personagem, o filme, e isso já me instigou, porque é um personagem denso, diferente do que eu venho fazendo também, do que as pessoas costumam me ver. E também tive um papo com o Clóvis Melo, nosso diretor, e também ele brinca com deu match. Sim. Porque foi imediata a nossa identificação, a gente pensou as mesmas coisas sobre o personagem, sobre a caracterização desse personagem, que é o único vilão do filme. Então, para não cair numa pieguice, não cair numa caricatura, a gente chegou num acordo sobre a figura desse espírito. Ele inicialmente, já escrevendo o roteiro, tinha pensado em outro tipo de ator para fazer, porque ele imaginava um cara mais alto, mais forte, mais bronco, mais pesado. E numa conversa com o Divaldo, onde ele foi buscar com o Divaldo, quem era esse obsessor, me diz como ele era. E o Divaldo deu características parecidas com as minhas. E então fui um dos últimos a chegar no time, mas já cheguei, fui muito abraçado pelo elenco, pelo Gui, pelo Bruno, pela Regiane, e deu tudo certo. E acho que o resultado tá num bom filme. Sim. E na construção do personagem, Bruno, assim, o Guilherme chegou a comentar que vocês fizeram um trabalho conjunto, né? Então queria que você comentasse como foi esse trabalho para achar um meio termo, né, da atuação entre vocês e o João também, né, que faz mais jovem. E se você teve muito contato com o Divaldo, ou você preferiu se afastar, como que foi para... Você sabe que na nossa profissão não tem muito isso de preferir, né? Você faz o que dá para fazer. As agendas estavam muito
muito complexas, também teve isso. Foi um desafio poder organizar a vida de todo mundo para encaixar com o filme, que eu até brinco com o Clóvis. Você não avisou que era um road movie, que a gente rodou no interior de São Paulo, em Salvador, no litoral do estado de São Paulo. Quer dizer, a gente filmou em vários lugares, teve muito deslocamento, e isso tudo eu com esse projeto sobre cultura celta viajando pelo mundo. Então, sabe, entre Salvador e Itu teve Irlanda, era uma vida muito louca essa nossa. E de fato a gente teve uma mesa que a gente gostaria de ter sido mais longa, mas que dava para fazer, com a ajuda de Maria Silvia, nossa preparadora de elenco, que foi de uma grande sacada, porque ela realmente elegeu 2 ou 3 cenas aonde a gente poderia, vamos pensar aqui numa correspondência, como é que é isso, o passe, né, a maneira do passe, a maneira de fazer a psicografia. Então a gente pensou ali em algumas em alguns pontos de ligação. Eu até, a primeira vez que eu fui ao set, eu pedi para ver um pedaço de uma cena que o Gui tinha feito, mas é claro que isso nos ajudou bastante, mas tem um componente mágico aí no meio, que é essa semelhança que eu e o Gui, e o Joãozinho também, né? O Joãozinho um pouco menos, porque é uma idade muito mais distante, mas eu e o Gui, a gente tá parecido, gente. Eu fico olhando pro Gui e falo, cara, parece eu mais jovem, o Gui é a mesma coisa, parece um Gui mais velho. Então criou-se aí uma sinergia belíssima que deu um excelente resultado. Eu estou muito satisfeito. Sim. E Veras, quanto a você, justamente como seu personagem é essa representação do embate dele entre o bem e o mal, como que foi para você construir o personagem a partir disso? Justamente porque você falou que não queria cair numa caricatura, né, do vilão. Primeiro, observar algo que está acontecendo na vida real. Discurso de ódio, discurso de intolerância, discurso de preconceito. Então a observação do dia a dia é sempre uma matéria-prima para o ator. E nesse personagem, como ele é o único vilão, se é que assim eu posso dizer, o único vilão da história, eu busquei o vilão que deve ter em mim e que em algum momento deve ter saído, aflorado numa briga, numa discussão. Eu acho que o ser humano é capaz de ser, sim, preconceituoso, de buscar vingança, e esse personagem é isso. Mas é um contraponto com a história, porque é uma história que o tempo inteiro relembra pra gente que a gente é muito mais amor do que ódio, muito mais paz do que guerra. Mas é um personagem, pro artista, é um super presente. É bom você fazer na ficção o que você não é ou o que você não pode ser na vida real. Então eu sou mais parecido com... Eu não sou parecido com o Obsessor nem um pouco, graças a Deus. Não alimento esse comportamento, mas é um personagem que perturbou a vida do Divaldo durante 40 anos. Então eu imagino como para ele deve ter sido difícil conviver nos melhores momentos da vida dele, ter sempre um espírito dizendo: não vai dar certo, vou te derrubar, você vai me pagar. Então isso deve ser muito difícil. Só me permita uma observação. Essa batalha entre o bem e o mal não é entre Divaldo e o Obsessor. É a batalha entre o bem e o mal que existe em cada um de nós. Sim, cada um de nós. O Divaldo tem uma questão ali onde ele tem que lidar com os seus fantasmas internos, que, né? Digamos que não sei se materializa, né? Digamos assim, materializa o bem e o mal que está em todo o público. O público vai se... É o próprio caso do Obsessor, que ele não é ele não é o mal. Ele é um espírito atormentado porque não conseguiu adquirir esse equilíbrio. Sim. Do mesmo jeito que Divaldo também tem dificuldade de adquirir esse equilíbrio. Do mesmo jeito que nós todos temos dificuldade de adquirir esse equilíbrio. E assim, para finalizar, esse filme é sobre isso. Esse filme é sobre a beleza de ser humano e a dificuldade de reconhecer o que há de mal em nós e como criar ferramentas para criar um equilíbrio
entre esse lado que é muito prejudicial e o lado mais luminoso, que é para onde nós somos tendenciosamente criados, quer dizer, a gente está aqui para fazer o bem mesmo, só que tem o mal para atrapalhar. Então a gente precisa descobrir em nós como construir esse equilíbrio. Certo, gente, brigadão pelo tempo de vocês. Obrigado tá? você. Obrigado a você. E nossa conversa com o elenco de Divaldo, Mensageiro da Paz, não termina por aqui, pois ainda entrevistamos um trio de respeito. Em um clima bem espirituoso, sem trocadilhos, o ator Guilherme Lobo, que interpreta Divaldo em grande parte do filme, a atriz Regiane Alves, que encarna esta figura importante da Joana de Ângeles, e a colega e também cantora Laila Garran, que faz a Dona Ana, a mãe de Franco, contaram os detalhes de bastidores, da produção, desde os convites do além para participar do longa, aos ensaios e filmagens, que você vai ouvir agora nesse papo bem bacana. Como rolou o convite para cada um de vocês para entrar no filme, Foi um convite direto? Foi casting? Como foi? Começa você, que eu acho que o seu convite foi mais... veio de lá de... O meu veio de lá de cima. Bom, o Clóvis já estava começando a fazer o filme, já tinha lá o roteiro, e ele levou umas fotos pro Divaldo, assim, ele sempre questionava o Divaldo, assim, o que você acha dele para fazer o Divaldo, e tinha esse contato. Aí levou foto de 5 atrizes, aí o Divaldo olhou e falou, é ela, tem que ser ela. Aí o Clóvis achou meio estranho, assim, ele passou lá, alguns dias, ele mandou uma outra foto, eu com outro cabelo, de outro jeito. Aí ele falou, já falei, tem que ser a Regiane, não é? É a Regiane. E aí o Clóvis me ligou um dia, assim, no meio de uma confusão pessoal, assim, foi muito doido eu receber a ligação dele. Ele falou, você tem que falar comigo hoje. Eu assim, Clóvis, tô no meio de uma confusão. Não, você tem que me atender hoje. Acho que eu falei com ele assim, meia-noite. Oi, desculpa, fala. Ele, cara, você sabe quem é Divaldo? Você sabe quem é Júlia de Anjos? Eu já ouvi falar. Ele falou, nossa, foi convidado. Porque veio essa mensagem que você tem que fazer esse filme. Sim. Então, no primeiro momento, eu não entendi muito o que era. E depois logo eu já comprei os livros, já comecei a ler, comecei a estudar, veio o roteiro, aí depois a gente já estava lá na Mansão do Caminho, foi conhecer, então teve um processo, assim, sabe, sim, até as filmagens, assim, de entendimento, e aí comecei a sentir um pouco o peso do que era, porque pra todo mundo que eu falava, vou fazer um filme espírita, no início você fala, sim, assim, e vou fazer a Joana de Ângeles, aí todo mundo me olhava como se eu fosse uma santa, ai meu Deus, como é que é esse filme, porque ao mesmo tempo você tem que deixar isso de lado, não pode te atrapalhar, assim, como sim, atriz. Mas o início do convite foi assim, do além. Você... A Marcela me ligou, Marcela Altberg, produtora de elenco do filme, me ligou, eu tava aqui em São Paulo, ela perguntou como que eu tava de agenda. Foi a primeira coisa que ela perguntou, e eu tava ensaiando um espetáculo na época. Falei isso pra ela, falei, olha, eu tô com um filme bem legal que eu queria indicar você pro diretor, vai lá, conhece ele, você conhece o Divaldo Franco? Eu não me é estranho não, mas não conhecia, sendo bem sincero. Não conhecia a obra, mas eu não conhecia o trabalho humanitário, nem como líder religioso. E aí fui lá conversar com o Clóvis Pinacini, e a gente falou, na verdade, muito pouco sobre o filme. Isso que foi muito interessante, ter uma sinergia muito louca, assim, com o Clóvis, que a gente começou a bater papo. Eu falei um pouco sobre a minha vida, sobre a minha experiência artística, ele não conhecia muito do meu trabalho, e aí ele me aprovou, basicamente. E aí dependia da Fox também. E eu lembro que quando a gente foi a Salvador, na Mansão do Caminho, eu tava um pouco preocupado, porque eu tava cabeludo, tava com o cabelo longo, barbudo, e eu tava preocupado do Divaldo, que não é do meio artístico, olhar pra mim e falar, não, mas esse garoto não tem nada a ver. Eu não consegui olhar além da... E o Cláudio sempre fazia uma consulta com o Divaldo. Eu penso na Laila pra fazer o que você acha, nós somos todos feedback, carimbados. Então eu tinha essa preocupação dele não conseguir enxergar além da aparência, mas olha que ingênuo, Eu tava preocupado que Divaldo não conseguisse enxergar além. Sim. Então foi mais ou menos assim, aí deu tudo certo. No fim das contas, já estamos aqui. Eu também veio o convite através de Marcela Altberg também. Eu já conhecia Divaldo, porque eu sou de Salvador. Sim. Quer dizer, não por isso, porque na verdade eu não conheci por isso. Eu ouvia falar, mas tem um vídeo dele que ele fala sobre o amar,
que eu já achava incrível. Toda vez que eu tava triste, eu me sentindo desamada, eu via que eu mandava pra geral. Tá triste? Toma aqui. Toma um Divaldo Franco aí. Já ficava encantada, assim. Então ele era uma figura que eu conhecia, assim, sabia da retórica dele, sabia que ele era espírito. Depois tive contato com esse ensinamento aí específico do amor. E aí quando eu soube isso da mãe, e que ia fazer a mãe nas 3 fases. Sim. Aí eu falei, Clóvis, deixa de ser maluco, não sei o que. Aí ficou a obsessão de como seria essa caracterização, mas aí acho que deu tudo certo. Sim. Não, então, eu já ia até perguntar sobre caracterização e construção de personagem, então eu vou começar por você, já que você tocou, Laila. Porque como foi construir essa personagem ao longo, né, de tantas décadas, fases, e fazer essa questão do envelhecimento, não só da caracterização, mas você, postural, tudo. Primeira coisa foi... A gente teve alguns encontros com a Maria Silvia, qual é o sobrenome da Maria Silvia Siqueira Campos. Verdade. E principalmente, que é uma coisa muito bonita da minha parte, mas vocês tiveram outros trabalhos, né? Mas eu que não era Divaldo, mas tinha uma relação. O que podia ter em comum da relação com ele pequenininho, com ele médio e grande? Porque Divaldinho e Divaldão. Então a gente até juntou no mesmo dia Divaldinho com Divaldo, né? Que foi Guilherme com meu Deus, Joãozinho, Bravo. Então a gente teve umas coisas. Tem coisas que nem ficou no filme, mas pra gente tinha uns gatilhos lindos, esse negócio da saia, assim, muito lindo. Porque a gente tinha que ter uma certa intimidade, sim, assim, né? Como era a minha... Também tinha isso, né, com a Silvia, né? Com a minha relação com ele, a relação, né, com o Bruno, foi bem pouquinho também, de João. Era muito, né, interessante, assim, também. Quando a gente se encontra só no set pra filmar, você tem alguma vivência, assim, algumas coisas. A gente fez aquele teste, lembra que eu tinha que conduzir, né? Sim. Ele de olhos fechados, assim, e eu tinha que conduzir ele, assim, você se deixar levar pelo outro, né? Nossa, pelas muito... sensações, o cheiro, os sons. E tem essa coisa da Joana, né? Cheiro das rosas. E com a Laila também, eu lembro... Não lembrava, mas agora que você falou, me veio a memória da gente fazendo ali na mesma praça também, eu contando a história da infância e falando sobre o cheiro da mãe, que a Maria Silvia me passou um exercício de mesclar um pouco do que eu imaginava de uma infância do Divaldo com a infância do Guilherme. E aí eu fui construindo algumas coisinhas e brincando com a Laila de construir essa infância deles, de brincar que ele se machucava para ir pro colo da mãe, e foram coisinhas que a gente não tem no filme, mas que a gente leva, né? Porque tem que construir essa familiaridade pro público enxergar, né? E ao mesmo tempo, pra mim, era muito doido, porque eu não tinha onde me apoiar, né? Eu não tinha uma maquiagem, eu não tinha um corpo que eu pudesse fazer. Ela só tem não tinha nem mão, eu só tinha o rosto e só tinha a palavra, assim, como força pra mim, né? E era muitas palavras, muitos textos, e um tempo verbal diferente, um pronome diferente, tudo. Então eu lembro que no primeiro, segundo, na terceira diária eu tava bem, né? Eu cogui, nossa, tá difícil pra mim. Eu tive uma luz de procurar uma fono, que é a Leila Lopes, maravilhosa, que me ensinou a respirar, respira aqui, faz aqui. Aí foi dando um encaixe, assim, perfeito também. Porque é difícil, né? Quando a gente monta assim, um personagem, tem várias coisas assim, o figurino te ajuda, um cabelo que ajuda, né? A minha maquiagem é assim, você tem onde se apoiar, assim, eu vou usar o tempo inteiro no celular, eu vou ver o personagem assim, uma freira. Só aqui, ó, só aqui, assim. Então, como atriz era um pouco sufocante, assim, sabe? Fazer o papel tão palavra, né? Certo, e tudo preciso, né? A direção do Clóvis é muito precisa, porque se você olhar todos os personagens, é muito certeiro o que cada um faz, assim, né? No que mesmo, sei lá, tem 2 cenas de envelhecimento, mas você vê que ali tem aquele envelhecimento, né? Mas é bom, é um exercício para atriz assim maravilhoso, né, de ter passado assim por aquele processo todo. Sim. E no seu caso, Regiane, tem, digamos, além de ser a guia espiritual, ser a mentora, tem essa representação, tanto você quanto Veras, do bem e o mal, do embate interno. Ainda bem que eu fiquei com o bem, porque eu já tenho uma fase de mal na minha vida. Eu sou muito conhecida por um personagem, né, que adora mulheres apaixonadas, foi odiada pelo país, então foi minha redenção agora, tipo, ai, que bom.
personagens. Eu espero que muita gente possa assistir pra isso, assim, né? Porque eu tenho uma fama, né, assim, de sempre fazer personagens, né, malvadas, né, vilãzinha. Eu tenho ali, minha filha, uma categoria. Então... Se bem que Joana é muito dura com ele, né? Ela não é má, mas ela também não é boazinha, né? Isso é muito, doce, muito bonito, isso, né? Como ela vai... rígida, né? Ela é rígida, rigorosa. E é assim até hoje com ele, né? Pelo menos que o Divaldo fala, que 5 da manhã tá ele lá, tendo que psicografar alguma coisa com ela, assim. Sim. Mas eu acho que foi bom, eu fiquei feliz, assim, né? E ao mesmo tempo engraçado, que é um personagem tão doce, tão puro, né? Assim, da pureza, eu fazendo o bem. E ao mesmo tempo difícil, né? Fazer esse bem, né? Como é que eu vou fazer essa palavra? Como é que eu vou usar? É doido, porque às vezes o vilão é bem oposto, né? E acaba se tornando mais fácil de ser feito do que uma coisa que... E às vezes até mais carismático, né? Exatamente. Exatamente. Sim. E você, Guilherme, nessa construção que você teve, tanto com o João e com o Bruno, vocês tentaram encontrar algumas linhas assim de semelhança entre vocês na atuação? Como que foi? Sim, muito do gestual, né? Que era basicamente o que restava. O João é carioca, eu sou paulistano e o Bruno é pernambucano. Nossa. Então, pra gente... Divaldo é baiano. Então, pra gente alinhar esses 3 sotaques, era muito difícil. Então a gente tentou criar um nível mínimo para não ter uma diferença tão grande. O João, inclusive, me surpreendeu, fez um excelente trabalho. Não que eu esperasse pouco, mas ele foi muito além. Ele é muito achei ótimo. E tentamos construir no gesto mesmo. O Divaldo tem um gestual muito dele, muito próprio. Então a gente tentou construir a evolução desse gestual e alguns signos pequenos, uns olhares. Mãos que você faz é muito as mãos. É muito bonito. Foi isso. Sim. E só pra fechar, a interação de vocês, assim, a Regiane aparecendo, digamos, pro Guilherme, pro Bruno, mas os outros atores tendo que parecer que não estão vendo. Então, como que foi essa interação, assim, na mise-en-scène mesmo no set, pra vocês? Porque normalmente eu fazia muito parada, né, assim, quando era só a minha imagem, né, sim, eu olhando toda, assim, né, era algumas cenas, eu tinha mais cena com ele, o que pra mim era ótimo, né, fazer com o Joãozinho. Uma criança com o Gui, a outra, depois chegou o Bruno, você falou, nossa, foi para um outro lugar, assim, é interessante, porque cada um tem um tipo de respirada, uma forma de ver, né? O Bruno também leva o Divaldo um pouco mais, tem um tom cômico ali, mais assim, né? Preciso, sim, assim, também. E aí era engraçado, e ele construindo, porque ele faz muito o miolo do Divaldo para o adulto, né? Como se fosse o adolescente até lá na frente. Toda a juventude, né? O início da fase adulta, né? Da fase adulta. É muito legal. E o Gui tem uma coisa que tem um olhar muito presente, assim, também. Então a gente tem uma conexão, assim, né? Na hora de fazer a cena. Mas era divertido isso, né? De não olhar, né? Não olha pra lá, não. E o jogo, às vezes a gente né? tem que fazer a cena sem você, né? Comigo, sem. Esse jogo, que pra mim, na verdade, acabou ficando um pouco mais marcante de refazer a cena sem o ator ou a atriz, em algumas cenas com Veras que tinham mais ação, porque é o que você falou, as nossas cenas eram um pouco mais estáticas. Com Veras, por exemplo, a do suicídio, não dei spoiler, perdão. Essa cena do suicídio que a gente fez, uma com Veras, depois fez sem o Veras, depois fez com o Veras, depois... Então essa repetição e ele lá de longe dando texto, e você fazendo agora com o nada, e de repente tem o Veras, de repente tem a Regiane, de repente não tem a Regiane, e com os outros atores, sim, que também fazem espíritos, atrizes que também fizeram espíritos. Sim. Então é um exercício legal, né? Esse da repetição, que não é só a repetição do take ou do plano diferente, mas a de realmente ser quase que uma cena diferente, porque tem um ator ou atriz a mais ou a menos. Sim, uma interação diferente que você vai ter que dar. Eles adoram os olhos, né? Sim. Você quer ter o apoio do olhar de um amigo, assim, não tem como, assim. Sim. Né? Aí eu lembro até na cena da morte, assim, eu já entrava no final, aí eu fui assistir a cena dela, eu tudo olhando, emocionada, aí na hora que caía a mão, eu falei, eu tenho que entrar lá, Cláudia, você tem que entrar lá agora, colocar a mão aqui, no ombro dela. Né? Vai lá, então. E aí, você viu isso depois, eu assisti você fazendo a cena. Eu falei, mas eu tenho que entrar lá. E tem o cheiro, até porque ela
sentir o cheiro. Porque na minha cabeça, quando eu olho o filme, eu penso isso. Eu falo, ai, queria tanto ter uma Joaninha que viesse me buscar, não é? Nossa. Que seria lindo. Eu falava, vambora, que vem comigo. Gente, seria incrível, né? Sim. Tá gente, bom, gente, obrigada, tá? Obrigada pelo tempo de vocês. Que bom. Falei que o papo ia ser legal, mas ainda tem mais, pois pelo menos alguma dica da equipe tinha de vir para Conexões Nervosas, nosso quadro de recomendações. Os artistas indicam obras que estejam relacionadas de alguma maneira com seu trabalho, como o Clóvis vai fazer agora, e depois é a minha vez de contribuir falando de algum podcast dentro do tema. Então, se você gostou de Divaldo, Mensageiro da Paz, também pode curtir Gandhi. E também um outro que não tem nada a ver, que chama-se O Advogado do Diabo, com Al Pacino, que trata da vaidade. Sim. Então você tem por um lado, né, a mensagem de Gandhi, sim, espiritualista, universal, e tem O Advogado do Diabo, que trata da vaidade, que eu acho que é um filme que as pessoas deviam ver também. Sim, e tem justamente todo esse embate que você coloca no Divaldo. Obrigada, viu? Obrigado a você. Bacana, né? Vou deixar as informações dos 2 filmes direitinho no post deste episódio no site, o www.nervos.com.br, e também na descrição na plataforma em que você nos escuta neste momento. Da mesma maneira, estará lá o link da minha indicação de podcast para esta edição. Na realidade, se você já ouviu o Nervos Entrevista de número 20 sobre a cinebiografia Kardec, vai saber que estou quase me repetindo. Naquela vez, citei 2 podcasts seriados do Espiritismo e Mediunidade, comandado pelo Marcelo Shoa, um orador e integrante da área de comunicação do movimento espírita brasileiro, em que ele destrinchava 2 livros de Allan Kardec. Mas o comunicador tem outra série dedicada a um livro de Divaldo Franco, chamado Nos Bastidores da Obsessão. Já são 52 episódios em que o material é dissecado bem detalhadamente para você que deseja se aprofundar no tema. Então é Espiritismo e Mediunidade nos Bastidores da Obsessão, ok? E assim termina o 28º Nervos Entrevista, destacando o filme Divaldo, Mensageiro da Paz, cartaz no país desde a última quinta, com distribuição da Fox Filme do Brasil. Então consulte a programação dos cinemas perto da sua casa, ok? E do seu lar ou de qualquer lugar, você também pode ouvir esta e as edições anteriores do Nervos Entrevista, no Spotify, iTunes, SoundCloud, Google Podcasts, no seu feed, ou disponível também para download lá no site. No Nervos você ainda tem mais conteúdo sobre cinema, TV, música, enfim, cultura no geral. Se gostou, curte e compartilha. Se viu onde podemos melhorar, comenta ou escreve para nervosite, tudo junto, nervosite@gmail.com, pois queremos atender bem para atender sempre. E por hora não prometo, mas acredito que voltaremos até o final do mês com mais destaques da nossa produção nacional. Combinado? Obrigada pela audiência e até a próxima!